Bom, acho que chegou a hora de falar um pouco de TV do Brasil, né? A gente vai aproveitar aqui que a gente está com um dos maiores eruditos de televisão no Brasil, que é o Helder. Eu adoro os comentários dele, né? E a gente viu, pô, uma situação na TV que foi completamente inusitada, né? Que foi um remake de uma novela, que foi Vale Tudo, né? Uma novela muito prestigiada, muito querida do público, né? Dos anos 80. Foi reescrita por uma jovem noveleira chamada Manuela Dias, né? E, assim, já teve muitos problemas durante a trama, né? Altos e baixos de público, de crítica. E no final, realmente, parece que o final foi nível Lost, assim, sabe? Ou nível, né? Como é que chama aquela série lá do irmão que comia irmã, do anão lá? Game of Thrones? Game of Thrones, né? Aí, pô, realmente, né, cara, é uma situação que eu queria que o Helder falasse, né? Qual é a visão dele sobre isso, né? E o último capítulo da novela é que a vilã virou uma espécie de morta-viva, né? De sei lá, uma coisa muito bizarra, né? Digna de filme B. Pois é, acho que é mais. É bem isso mesmo, Rogério. É um daqueles casos, né, que não só em novela, mas audiovisual de uma maneira geral, né, um produto que era ruim, mas que teve uma audiência, né, teve uma aceitação por parte, né, do público, do grande público, uma coisa ruim que fez sucesso. Quantos filmes ruins a gente não vê por aí que lotam sala de cinema, né? Gente ruim cantando, né, que lota show, mas não tem qualidade artística nenhuma ali, sabe? Então, são duas coisas que podem andar juntas, né? Mas ela também pode andar separada. Qualidade não significa, né? Pode não converter em números de audiência, mas os números de audiência podem muito bem vir sem que tenha qualidade, né? Então, Vale Tudo, acho que esse remake de Vale Tudo, né? Que acho que não se pode chamar nem de remake, sabe? Eu acho que a gente pode mais chamar de sei lá, um reboot, sabe? Livremente, uma adaptação livre em relação à obra original, porque no começo da novela, de fato, a novela bebia muito da fonte de 1988, né? A novela tinha cenas que eram idênticas, até ipsis literis mesmo, sabe? O texto era copiado mesmo do que o Gilberto Braga, o Agnaldo Silva e a Leonor Massé tinham escrito lá em 88, 89, né? Que foi quando se deu, que a novela começa em 88, mas ela termina no começo de 89. E a partir do momento da virada, né, que a virada da novela ela se dá com o casamento da personagem da Bela Campos, né, que no original era a Glória Pires, né, Maria de Fátima, e a partir dali a Manuela foi abandonando cada vez mais o texto original da novela. Ela escreveu a novela que ela queria ter feito desde o início, a partir dessa metade, a partir dessa virada, né? Ela escreveu, criou personagens, criou histórias que não existiam, colocou coisas que não faziam o menor sentido, né? Que era melhor que ela não tivesse inventado aquilo, né? E a novela virou uma palhaçada, né? Virou as piores novelas da Nathalie Lartilu na Televisa, né? Então, é aquela coisa de bem brega, cafona, sabe? Que agride a inteligência do espectador, sabe? Que fere a lógica. O problema, às vezes, não é nem cafona, porque eu acho que tem muita novela cafona que é ótima por ser cafona, mas é porque o roteiro é tão bom e os atores, mesmo que os atores sejam ruins, eu não sei, essa novela, eu não sei, a antiga era muito isso, porque tinha tinha uma coisa cafona, mas ao mesmo tempo era tão divertido. Essa eu não sei, não é a cafonice, tem alguma coisa errada. O que você acha que é, Helder? Então, Sara, eu acho que o problema está justamente nisso, que existem produtos que eles são feitos para ser cafonas, né? Eu acho que as novelas mexicanas têm muito disso, elas bebem mais descaradamente desse tipo de cafonice, né? As novelas brasileiras, a tendência, né, é elas penderem mais para um realismo, né? Vale Tudo, ela foi vendida como uma novela de proposta realista, então ela não pode apelar para certos subterfúgios,
sabe? Certas coisas esquisitas que são jogadas, né? Sabe aquela famosa frase da Glória Pérez, quando as pessoas iam questionar ela sobre as incoerências, os furos de roteiro lá da época de Salve Jorge, que a Glória Pérez falou, né? Pobre de quem não sabe voar, né? Então, a Vale Tudo ela exigiu muito voo do telespectador, sabe? Tinha horas que eu estava na estratosfera, se eu quisesse embarcar naquela história, tomando ela como sendo verdadeira, porque nada daquilo dali fazia sentido, né? Então, o problema não está em ser cafona, né? A novela, ela carregar essa cafonice, mas em ela, sabe, apelar para isso quando não é a proposta original, sabe? Porque você tem uma novela que se propunha a falar sobre os problemas do Brasil, sabe? Sobre a honestidade do brasileiro. Então, tinha ali todo um jogo político, né? A Vale Tudo original, ela é uma novela muito política, né? Porque ela fala de um Brasil que não vai mudar, né? Ela fala de um brasileiro, né, que condena a desonestidade, que está cansado de corrupção na política, mas se ele puder, sabe, fazer alguma coisinha para levar uma vantagem para si, ele vai lá e faz. Ela fazia muito isso a novela inteira, sabe? Tinha muitas situações muito, muito peculiares que a gente via, que a gente conseguia perceber que era o autor jogando na cara do público, que não adiantava ele questionar, né, uma milionária como a Odete Roitman, que passa por cima de tudo para conseguir o que ela quer, né? Mas ele tá lá, sabe, cometendo pequenos roubos, pequenas desonestidades no dia a dia. Por que uma coisa é condenável e a outra não? Né? Então, essa novela de agora, ela bebeu pouquíssimo disso. Né? Ela começou com essa proposta, mas o que se viu em tela foi uma outra coisa. Tanto é que o que a gente viu foi a protagonista da novela, né? Decepcionada, né, desapontada com o que virou a novela, porque certamente foi prometida para Thaís Araújo um outro papel, porque a Raquel da Regina Foi Duarte... isso aí, realmente. A Raquel da Regina Duarte é uma personagem muito forte, né, e ela brilha a novela inteira, principalmente na reta final, porque o embate da novela é sempre aquelas três mulheres, Maria de Fátima, né, a Raquel e a Odete Roitman. Nessa novela, a novela parecia que era sobre a família Roitman, né? Então a Raquel ela foi escanteada, ela foi deixada de lado. Quando a Maria de Fátima saiu, né, do casamento com o Afonso, ela também foi esquecida, sabe? Ela também foi deixada de lado na novela, ela perdeu importância. Nessa reta final, a protagonista, que era a Thaís Araújo, ela não tem importância nenhuma. Tinha capítulos que ela sequer aparecia, né? Então isso a gente entende que a autora, né, não gostou das declarações da Thaís e diminuiu, né, o quanto pôde, só faltou botar ela para fora da novela, né? Então, ela diminuiu o quanto pôde a participação da Thaís, mas a personagem já vinha sendo esvaziada muito antes da Thaís dar aquela entrevista, né? A personagem ela já vinha perdendo força. E isso tudo é um reflexo de uma roteirista ruim, né? De uma roteirista fraca, porque a Manuela Dias é muito fraca. Sabe, ela não está à altura de fazer uma releitura de uma obra de Gilberto Braga, né? Que era um autor que tinha uma bagagem cultural muito forte, né? Principalmente bagagem cinematográfica. Todas as novelas dele bebem muito disso, né? Em Vale Tudo a gente consegue ver que ele pegou ali, né? Algumas referências, All About Eve tá lá, né? Tem muitos elementos, inclusive o mordomo Eugênio, que era interpretado pelo Sérgio Manberti, ele era apaixonado por cinema, né? Então ele citava muito filme ao longo da novela inteira. E tem uma parte que ele chama a Maria de Fátima de Eve Harrington, ele fica chamando ela em referência, né, a personagem do filme, né? Porque a trama ela é muito parecida. Então o Gilberto Braga ele tinha muito isso. E a Manuela Dias não tem bagagem nenhuma para fazer, né, algo que seja minimamente perto, né, do que foi o original. Teve essa comoção, porque eu acho que o nome Vale Tudo ele carrega um interesse, sabe? São personagens que têm ficaram no imaginário popular mesmo, as pessoas queriam ver como é que aquilo dali iria se dar, mas aí o negócio desandou, né? O negócio desandou justamente quando a novela ganhou um público,
né? Depois daquela cena do vestido e tudo mais, a novela conseguiu um público que ela não tinha, mas esse público veio justamente na parte em que a novela está pior, sabe? Que a novela ficou pior, ficou... E a dia achando, meu Deus, o que é que eu estou assistindo, sabe? O que é que eu estou fazendo com a minha vida vendo isso? Por que é que eu estou assistindo isso? Né? Mas a novela teve público, né? Ela conquistou esse público, mas a qualidade ali passou muito longe, assim, que é uma pena, né? Porque Então, Helder, é uma pena. eu achei que, assim, né, a questão das efemérides, né, ficar falando né, de modinhas, né, colocar modinhas do tipo, Bebê Reborn, né, teve também, a autora ficou quase ameaçando que ia ter Morango do Amor na novela, né, Na verdade, eles chegaram a eu gravar, acho que... chegaram a gravar uma sequência, né, os personagens Pra que da... datar a novela desse jeito? Deixar ela datada? Só que acharam tão ruim, sabe, que cortaram na edição final, tipo, sabe, na pós-produção eles cortaram a cena, acabou não indo ao ar, mas eles chegaram a gravar para você ver o nível, né, o absurdo que foi, né, você ficar aproveitando disso, e é como a Sarah falou, só deixa a novela datada, sabe, porque se hoje em dia a gente pega a obra original, quem conhece sabe, né, que é sem exagero, a novela ela continua super atual, porque, como eu disse, ela fala de um Brasil que não vai mudar, né? Então, a gente identifica muito isso, né? Tanto é que, quando a novela entrou no Globoplay, né, era vinculado uma chamada com trechos da novela, né, um comercial com trechos da novela, e o chamariz principal era esse, 1988 ou, acho que 2020, acho que foi a época que a novela entrou na plataforma. 1988 ou 2020, porque eram coisas assim muito atuais. Parecia que os personagens estavam repercutindo coisas que tinham ido lá no jornal de ontem, né? Coisas que a gente continua vendo por aí. E a novela ela veio no momento, né, que o Brasil estava, né, na fase da redemocratização, né? A Constituição Federal ela tinha acabado de ser, né, promulgada e tudo mais, aquela coisa, mas foi uma novela que tornou-se atemporal, porque a única coisa dali que é datada são coisas que hoje em dia a gente tem, tipo a tecnologia, obviamente, que evoluiu bastante nesse meio tempo, né? Certas coisas, certas situações que tem na novela que seriam muito facilmente resolvidas hoje com um telefonema, uma ligação, sabe, uma mensagem do texto, mas naquela época não tinha. Mas fora isso, né, o texto afiado, as situações, né, aquela canalice, o cinismo daqueles personagens, né, falando sobre um Brasil que tem muitos defeitos, mas que ainda assim tem sua beleza, né, tem o seu valor, né, isso aí é uma coisa que não vai mudar nunca. E a Manuela não soube explorar nada disso nessa versão, né? Eu acho que o remake ele termina, né, com a audiência que a Globo quis, ela foi um sucesso comercial, a Manuela Dea deve estar muito feliz, mas é uma novela ruim, né? Uma novela fraca, uma novela que ficou aquém do que a obra merecia, né? E você teve, né, um desenvolvimento muito irregular, sabe? Porque os melhores capítulos da novela eram quando ele se aproximava justamente da obra original. Tudo que saía da cabeça da Manuela Dias, meu Deus do céu, joga aquele na lata do lixo mesmo, pelo amor de Deus. Mas será que ela não ficava com raivinha de ver? Porque você sabe, né, já que, assim, eu não via novela, mas eu via muita edição na internet de colocar a cena original e a cena do remake. E tinha muito disso, e comparando muito o trabalho dos atores, que mesmo sendo bons atores, tirando, não sei, a Bela Campos, que era muito... Porque a Débora Bloch é uma boa atriz, mas ela não foi uma boa Odete, entendeu? Eu acho, Porque, né? assim, eu gostei da Débora Bloch na novela, só que é uma outra Odete, né? É uma Odete muito diferente da que a Beatriz Segal fez. Né? A Débora Bloch colocou uma comicidade, né? Até porque a Débora ela é uma atriz que ela transita no drama e na comédia com muita facilidade. É uma atriz de muitos recursos, né? Mas eu acho que quem mais sofreu, Sara, com essas comparações, acho que foi a Paola, né? A Paola Oliveira, acho que foi quem sofreu, porque era uma Heleninha muito esquisita, sabe? Eu acho que às vezes ela ia bem, às vezes ela ia muito mal, e quando ela ia Mas muito... a Renata Sorrah, não querendo desfazer da Renata, pelo amor de Deus, mas ela combinava tanto com a Heleninha, com aquela decadência existencial.
E a Paola, ela tem esse visual muito bonita, muito gostosona. Ela não parece uma pessoa que é alcoólatra. Você está entendendo? Ela não parece uma pessoa consumida pelo álcool. A Renata Sorra, eu acho que ela foi, ao longo da novela, ela foi deixando de comer, ela foi meio que tentando fazer ela fisicamente ficar destruída. E a Elinha parecia, ela tá um pouco embriagada na festa, entendeu? Não parecia que ela tinha mais fígado. A Heleninha, ela vai se degradando ao longo da novela, né? Ela chega no fundo do poço. Então, você pega uma Paola que sabe, você olha para ela tá vendendo saúde, né? Ela tá ali bonitona, gostosona, linda, exuberante. Gente, aquilo dali não é o visual de uma pessoa que está há 15 anos num processo de autodestruição, sabe? Porque a Heleninha, ela É verdade. ela tem comportamentos né? Só, Então, só assim, pegando carona nisso. acho que já começou errado, né? Já começou errado. E nada contra a Paola, adoro ela, eu acho ela talentosa e tudo mais, mas é aquela coisa, sabe? Nem todo papel é para todo ator, entende? É verdade. Mas pegando carona nisso, Helder, você comentou que são duas Odetes Reutemann diferentes, né? Eu me lembro que, né, as pessoas comentavam que, né, a Odete Reutemann original, por exemplo, tinha aquelas tiradas, né, mais eurocêntricas, um negócio mais, né, é, mais old money, assim, né? E parece que eles tentaram fazer uma Odete agora que seria mais nova rica, uma coisa mais popular, né? Uma mulher rica sem toda aquela pretensão e aquela, talvez, herança, né, daquele ranço do tempo, né, de séculos que a outra Odete tinha. Você concorda com essa leitura? Eu acho que tiraram isso, eu não sei. É porque, assim, Rogério, muita coisa dali, né, é culpa da Manuela Dias, porque ela conduziu mal a novela. Mas também tem a parte de que a Globo não tem mais a ousadia que ela tinha em 88 para fazer uma novela que falasse tão mal do Brasil assim, né? Uma personagem falando mal do Brasil. E o que se viu em tela, né, foi uma Odete que falava que não gostava do Brasil, mas ela não saía daqui, né? Ela só vivia, sabe, ela não saía do Brasil. E a Odete original, ela tinha, né, ela um amor pela Europa, pelo velho continente, né? Ela idolatrava aquilo, né? Ela falava que ela tinha uma quinta em Portugal, ela tinha um apartamento perto no centro de Paris, ela tinha, sabe, a Riviera, não sei das quantas. Então, é assim, era uma mulher que respirava os ares europeus e só ia para o Brasil realmente para tirar dinheiro do país, né? Porque era dali que vinha, né, a fortuna dela. Para ela, o Brasil só servia para isso, para deixar ela cada dia mais rica. Então, ela não tinha pudores de fazer conchavos, né, entrar em maracutaias, né, e se aproveitar, né, do pior que o brasileiro tem, né, que é essa inclinação muito fácil para a corrupção, né? E essa Odete de agora, ela era até gentil com os empregados. Eu ficava besta, digo, gente, uma mulher bilionária, assim, nem olhava na cara dos empregados, sabe, como a Odete original era. Né? Ela destratava todo mundo, sabe? Ela dava um bom dia, a gente percebia que aquela mulher não prestava. Ela não olhava no rosto, né, dos empregados, ela falava de lado, ela nunca virava o rosto, ela só falava com o mordomo, só o mordomo ela virava e conversava. O resto, ela segurava a cabeça, a Beatriz Segal, para não olhar, porque ela fala, então você, por favor, faça isso. Ela não, nem por favor, você faça isso. Ela nunca girava a cabeça e falava com alguém. A Débora Bloch, ela acho que nem pensava em não olhar, porque ela é dela, talvez, ser gentil. E isso ficou, a gentileza dela passou para um personagem que não devia ter gentileza nenhuma, né? Tanto é que a Odete se tornou uma personagem que o público mais gostava, né? Coisa que não deveria ter acontecido, né? Coisa que não deveria acontecer, né? Era uma personagem para a gente odiar, né? Porque é uma personagem que fazia mal para todo mundo, que não tinha pudores, sabe? Ela não tinha problema, né, em destruir a vida de alguém que ela não gostava. A Beatriz jogava uma voz. Isso que eu falei que eu não assistia novela. Eu assisti sim, mas não todos os dias.
Mas eu adorava quando eu parava para assistir, né? Ela falava, ela tinha um tom de voz muito irritante, não era o tom de voz da Beatriz Segal. Ela falava uns 2 tons mais baixo. Quando ela virava Odete, ela subia a voz 2 tons. Ela falava, meu, ela dava... parecia que ela segurava um ar lá dentro, porque ela parecia que ela estava sempre quase indignada com como assim você está falando comigo, sabe? Ela não tinha nem suavidade na voz dela, era um negócio. Eu não estou comparando atrizes, eu estou dizendo que eu acho que a Beatriz Segal ela odiava amar a Odete. Eu acho que a Débora já pegou a Odete já sabendo que a Odete é odiável, entendeu? E o que a gente viu, acho que foi muito isso, sabe? Que do elenco, poucos nomes, né? Poucos nomes eles realmente tiveram um destaque. Eu acho que eu gostei muito do trabalho da Deborah Bloch, né? Fazendo a Odete dela, até porque ela não precisaria realmente, sabe, imitar a Beatriz Segal, ela não precisa disso, ela é uma atriz que ela tem os seus próprios recursos, né? Eu gostei muito do trabalho da Carolina Dickman e do Alexandre Nero também, eu acho que eles deram uma dignidade ali àquele personagem que eu gostei. Tanto é que do último capítulo, a única cena as únicas sequências que eu realmente gostei, que eu me diverti e foi legítimo, foi uma Aquarela fingindo todo tipo de doença para conseguir prisão domiciliar, né? Isso é uma coisa muito Brasil, assim, sabe? Né? Eu achei aquilo muito perspicaz, né? Ele conseguindo toda espécie de atestado, de laudo, para cumprir a pena, né? Em casa, e os dois depois, né? Já em prisão domiciliar, fazendo amor com a tornozeleira, sabe? Tem que não esquece de carregar a tornozeleira. Eu achei aquilo muito, muito divertido. Né? Os atores tinham uma química, eu gostei muito daquilo. Né? Eu gostei do trabalho também do Cauã Raymond, que é um ator que eu particularmente não gosto, mas nessa novela eu acho que ele teve uma dobradinha ali muito boa com o Ricardo Teodoro, que eu acho que funcionou. Né? Eu achava. Eram dois imbecis, assim, eram dois imbecis ali. Né? O César original ele tinha um cinismo, né? Ele tinha ele tinha uma cafajestagem no olhar dele, sabe? Esse César agora é praticamente só faltava comer capim, sabe? Ele é um burro, né? Então, mas foi um trabalho assim, que eu acho que o Cauã se divertiu fazendo, né? Diferente da outra novela que ele tinha feito, essa Terra e Paixão, que a gente claramente via que ele fazia aquilo de má vontade. Né? Ele não gostava daquilo, sabe? Ele não queria estar ali, ele só fez a novela porque a Globo obrigou, né? Porque ele tinha uma série que ele queria que fosse produzida, né? Mas aí acho que a Globo deve ter colocado como condição para ele, né? Ó, faz aqui essas novelinhas aqui que a gente bota a tua série para frente. Tanto é que agora a série dele vai entrar em produção, né? Acho que até estão escalando elenco e tal. Isso também, né, falando com os outros colegas aqui. A gente fala muito aqui no canal sobre a questão dos remakes, né, a questão de spin-offs, a questão de, né, releituras, né, coisas repensadas, coisas refeitas, coisas, né, às vezes, né, como é que fala, mundos paralelos, versões alternativas, né, e o quanto isso parece que às vezes empobrece, né, assim, o repertório em geral, né, da cultura. Eu acho que, assim, eu não sei até quando vai essa onda dos remakes, né, de novela, mas a gente tem visto em muitos aspectos, né, da cultura, não só do Brasil, como na cultura mundial mesmo, né, e eu acho que isso pode saturar, sinceramente. Você acha, Helder, que os outros remakes de novela foram melhores que esse? E você acha que, né, vai ter mais remake ainda? Teve uns que foram tão ruins quanto essa versão do Vale Tudo, mas tem outros que assim foram muito bons. E assim, eu não tenho nada contra você fazer releitura de qualquer tipo de obra, mas assim, você tem que ter cacife, você tem que bancar aquilo que está sendo produzido. Né? Você tem que fazer com o mínimo de dignidade, que foi uma coisa que a Manuela Dias não conseguiu fazer. Né? Porque tanto a Manuela, o texto dela, quanto a direção dessa novela era tudo muito ruim. Né? Mas os remakes eles sempre existiram. Sempre existiram. Né? Por exemplo, na década de 90, né, você teve Lua Cheia de Amor, que era um remake de Dona Xepa, teve a segunda versão de Mãos Coragem, teve Anjo Mal também, que era, né, a versão da novela do Cassiano,
né? Você teve Sonho Meu, que era uma releitura de 2 novelas, né? Ídolo de Pano e A Pequena Órfã, né? Então, eles sempre existiram, eles sempre vão continuar existindo, né? Também A Viagem, né? Que era um remake, tornou um clássico, mas era uma novela que estava sendo recontada, né? Você teve, mais recentemente agora, Pantanal, que eu consegui entender a necessidade de fazer aquela novela, porque é uma novela que foi produzida por uma emissora que não existe mais. Eu não sei nem que fim levou aquelas fitas, com quem está aquilo dali, se em algum momento as pessoas vão ter acesso àquilo, né? Se vai ser resgatado de alguma forma, né? Mas você teve Renascer, que já se mostrou um erro, né? Porque eu acho que não era novela para ser feita naquele momento. Então, acho que alguns remakes foram tão problemáticos quanto esse, né? Eu acho que um dos que eu posso citar, assim, foi o Pão que o Diabo Amassou, que a Glória Pérez comeu, né? Quando ela quis escrever para a Horário das 6, o remake de Pecado Capital, lá em 1998, né? Que teve a famosa história da briga da Carolina Ferraz com o Francisco Coco, que ela se recusava até a fazer cena romântica com ele, né? Ela não gostava daquilo, né? Não queria fazer aquilo, né? E a Rei do Gado ficou boa? Porque eu assisti o original, mas eu não assisti o remake de Rei do Gado. Qual dela? Não, mas não teve remake de Rei do Gado. Mas não teve remake? Ainda não. Ainda não. Qual que foi que teve remake, então? Renascer, gente. Eu assisti Renascer também. Eu não assisti o remake. Assim, foi como eu disse, eu não acho que Renascer é uma novela ruim. Não acho ruim. Só que era uma novela que não era para ter sido feita naquele momento, né? Porque tinha clima de Pantanal, aquela coisa. A Globo queria sabe, aproveitar que a audiência de Pantanal ela foi muito alta, queria, né, ver se repetir o sucesso com Renascer. Só que Renascer não tem o apelo de Pantanal, sabe? Não tem. Quando muda de fase, a novela se torna outra, né? Se torna uma outra novela. Tanto é que o público rejeitou. O público que viu a primeira fase não acompanhou a segunda, né? Mas eu também não posso dizer que foi uma novela ruim. Ruim, falei tudo, né? Mas o que aconteceu nesse final com a Odete? Que eu chamo de Odete. Mulher, faz outra pergunta aí, porque essa daí é muito difícil de responder. Mas ela não morreu? Foi isso? Pelo que eu entendi, não, né? Ela aparece viva no final, aquilo dali não fez o menor sentido, porque, gente, a mulher levou um tiro que entrou por um lado, saiu pelo outro, ficou sangrando ali, caída no chão, né? Tendo uma hemorragia durante horas, enquanto a polícia fazia a perícia. Saiu de dentro do camburão, saiu do hotel num saco preto. E do nada da ambulância, a mulher volta, linda, corada, nem parece que aquela mulher perdeu 1 litro de sangue, né? Perdeu litros e litros de sangue ali, a mulher cheia de energia, simplesmente desperta. Aí é operada numa clínica clandestina, depois ressurge. Sendo que, assim, ela tinha sido morta, né? Ela tinha sido morta, ela estava feliz com o César, eles iam viajar para fora do Brasil no dia seguinte. Por que ela simplesmente saiu do Brasil e deixou ele para trás? Eles não tinham brigado, né? E ela deixou a metade da fortuna dela para ele, para aquele homem. Por que ela abriria a mão daquilo, né? Para viver como anônima, viver como uma morta, né? Porque ela está vivendo de quê? Ela tinha o quê? Ali, paraíso fiscal, dinheiro do paraíso fiscal, mas a troco de quê a Odete roubaria a própria empresa, sabe? Aquilo não fez o menor sentido, né? Eu nunca não entendi aquilo, né? Eu acho que o que a Manuela queria mesmo era chocar, né? Era virar assunto e virou. Mas se você quiser seguir o mínimo de lógica, aquilo não faz sentido nenhum, nem dentro da história, né? Nem fora dela, e fora dela principalmente, né? Porque jamais alguém sobreviveria àquilo dali, né? Ninguém percebeu que aquela mulher estava viva, sabe? Passearam pessoas, mais pessoas ali dentro. Ninguém percebeu que a mulher estava viva, sabe? Não tinha como escapar daquilo dali. Enfim, foi um pastiche, sabe? Parecia realmente, né? Lembra daquelas novelinhas que o Cacete Planeta fazia, né? Aquelas paródias? Pronto, pareceu muito uma paródia, né? As paródias do Furo MTV, né? Quando eles pegavam, não Sim. Era aquela coisa dali né? Daqueles programas de humor, aquela chacota, aquela palhaçada que a MTV era acostumada a fazer nos programas humorísticos dele, né? Aquilo não parecia. Então é isso, né? O problema foi justamente esse, porque era uma novela que se levava a sério, mas o que a gente via em tela não tinha como levar a sério, né? Era uma bagaceira aquilo dali. Né? Como eu disse, era digno de ficou com cara de paródia, né?
ficou com cara de paródia, né? É digno das piores novelas mexicanas aqui. E, Helder, o que você achou da quantidade de inserção de merchan nessa novela? É verdade que estava muito demais? Muito, e assim, era feito de um jeito zero naturalidade, assim, sabe? Não tinha naturalidade nenhuma naquelas coisas que eram feitas, né? Naquelas coisas, as inserções, o Afonso, né, se recuperando de um câncer, né, falando sobre quimioterapia, aí do nada a menina puxa um sabão em pó e diz, vou lavar roupa com homo. Gente! Meu Deus, Era que uma coisa isso? assim, de uma forma que irritava, desconectava, porque assim, o público precisa estar conectado com aquilo que ele está assistindo para levar aquilo dali a sério. Se você faz um merchandising desse descarado para vender um produto, né, claramente, né, é uma coisa descarada mesmo. Então você desconecta o telespectador dali, né? Ele sai dali, ele não está mais ali, né? Porque eu digo, gente, o que é isso? Helder, Novela é feita para vender sabão, né? Novela é feita para vender sabão, né? Só que justamente, né? para se esforçar um pouquinho, né, velho, para fazer um sabãozinho ali, pelo menos colocado de uma maneira decente dentro da história. E, Sara, o original tem muito merchandising também. Muito merchandising, a novela original. Tem sabe, do Fósforo Olho, eu me lembro, do Guaraná Antártica, tem muito. Eles Nossa, bebiam Guaraná muito. Antártica tinha muito nas novelas, eu lembro, direto. Era Todo mundo Guaraná falava de Antártica, Guaraná em todas a as cerveja Antártica também, todo mundo só bebia Antártica lá naquela novela. Tem uma marca de fogão que hoje em dia nem existe mais, que tinha também inserção comercial dentro da novela. No original tinha muita também, muita. Muito bom. Aqui, leu alguns comentários. O Baroque mandou aqui um superchat. Ele está falando do remake de Mulheres de Areia. Não há outro Tonho. Bom, Tonho da Lua realmente, né? Mas o Fantástico. Mulheres de Areia já é um remake. Já é um remake. Já é um remake. Já é um remake, né? Mas acho que ele está falando de um outro. Eu vi todas as reprises dessa acho que da época da TV Tupi ainda, que quem fazia a Ruth Raquel era a Eva Vilma, né? Falecida já falecida Eva Vilma. E o Tonho da Lua era o Everton, acho que era Everton de Castro que fazia. Não me engano, acho que era Everton de Castro. Olha, o Onofre está falando aqui, no Brasil roubaram, falando da pauta anterior, a Júlio Rimet e derreteram. Essa coroa dá para derreter. Bom, aí é uma questão, né, que assim, o trabalho do ourives vale muito nesse caso, né, diferente de uma taça, né, apesar que a taça eu também acho que valeria muito mais sem derreter, né, foi derretida para conseguir né, liquidez, para conseguir vender mais fácil, né. Baroque, não curto novela, mas me agrada a perícia do Helder ao falar do assunto. É fantástico. Eu falei, sabe, assim, eu também, mas eu aprendo tanto com o Helder. É impressionante, ele é muito arguto. Não é sempre que esse canal conta com a presença de alguém que realmente sabe do que está falando. Então, né, esse parênteses aí é importante. Aproveitem. Uma correção. Quem fez o Alexandre da novela original foi Jean Francesco Guarnieri. Eu falei Everton de Castro. Quem fez o Tonho da Lua foi o Jean Francesco Guarnieri. O Everton de Castro que eu falei, ele fazia o Alexandre da novela Viagem, né, o original também da TV Tupi. Olha só, não sabia disso. Aqui, ó, o Enio falando. O Enio tá farpando a Jade Picon, ó. O futuro é Jade Picon em novela vertical. Tem essa da novela vertical. Eu vou ser bem sincero, nada contra. Não dá para eu não tenho hábito de assistir essas novelinhas verticais, eu não tenho, mas tem muita gente que gosta. A minha mãe, por exemplo, é uma dessas pessoas que gostam, né? E nada contra a Jade Picon também, sabe? Eu acho que os influencers, eles estão aí fazendo aquilo que os modelos faziam antigamente, né? Beleza, é muito bonita, é destacável, não sei o quê, bota lá para fazer a novela. O Janequine começou assim, a Beth Lago, a Silvia Pfeiffer, a Camila Queiroz, né? Um monte de gente que veio das passarelas. Aquele cara lá que é surfista, como é que é? Paulo Zulu, porra, o cara foi um precursor, cara. Paulo Zulu era sempre o mesmo papel, quase não abria a boca, mas tava em todas. Pois é, né? Então,
Hoje em dia são os influencers. Era bonito o Paulo Zulu, tá inteiraço até hoje. Sempre foi muito bonito aquele homem. É da época que toda novela tinha um pescador parrudo, tinha alguma coisa assim, né? Isso, cara que vivia sem camisa. Tem que ter. O Rodrigo Hilbert, não enfiaram ele em alguma novela? Enfiaram ele. Várias. O Rodrigo Hilbert fez muita novela. Ele fez Viver a Vida, ele fez Três Irmãs, ele fez Duas Caras, ele fez uma novela. Não, quando o quarto do pó e o quarto do cu lá na Globo funcionavam a todo vapor, cara, tinha vários caras ali que eram testados. Tem isso. Segundo o Oscar Magrini. Não assim, sou eu, hein? Segundo... E assim, minha gente, eu vou ser bem sincero. As pessoas, elas falavam muito, criticavam muito a atuação da Jade Picon, né? Que muito inexperiente, muito crua. Aquele papel dele não era para ela, sabe? Era para uma atriz realmente, sabe, que tivesse mais experiência. Mas ela melhorou muito ao longo da novela. Foi perceptível que ela estudou, que ela se esforçou e tal, que ela levava aquilo ali a sério, né? Agora, cara, tinha muita gente. Eu que assisto novela desde que eu me entendo por gente, né? E assisto hoje em dia novelas de tempos que eu nem era nascido, né? Pelo Globoplay, né? E assim, cara, a Jade Picon é uma Fernanda Montenegro perto de muita gente que, sabe, que eu peguei quando começou, assim, que eu vejo nas novelas. O Rodrigo Hilbert, gente, o Rodrigo Hilbert era muito ruim. O Janequine era péssimo. Ele é ruim, eu acho. Ele é um cara que ele não é bom em nada, é isso que é a questão, né? Ele é meio bom em várias coisas, essa é a questão, né? E legal é bonitão, dele sempre foram as teorias da conspiração em torno da figura dele, né? Pô, ele namorava com o filho da Marília Gabriela, aquelas histórias eram maravilhosas. Ele, no ano 2000, ele era o maior homem do Brasil, cara. Então e pegando a Vera Fischer, né? A Vera Fischer é belíssima. A Helena. E a Carolina Dickmann também. E nossa, outra que era fraquinha, coitada, mas tinha sorte, tem carisma, era a Grazi. Gente, a Grazi era muito ruim, nossa senhora. Aquela dali deve ter comido mesmo um pouco de alma masculina, nessa história que ela conta por aí, né? Que ela foi muito, né, desconsiderada pelos atores, humilhada mesmo por uma galera que era veterana, gente que não olhava na cara dela, sabe, que não cumprimentava. Tem a história, né, que ela contou recentemente do Otávio Augusto, que se recusou a fazer uma cena com ela, se recusou, gravou a cena sozinho, olhando para uma parede, e depois juntaram a parte dos dois, sabe? Meu Deus, nossa. Se recusou a gravar com ela, disse, eu não gravo com esta ex de BBB, não gravo. Aí, quando eles fizeram A Lei do Amor, muito tempo depois que ela já era uma atriz consagrada e tal, né? É outra que estudou e aprendeu, né? Ele pediu desculpas a ela, né? Ele foi lá e pediu desculpas e tudo mais, que ele tinha ele viu que ela continuou na carreira, né? Aí não tinha o que fazer, né? Pois é, que a Grazi, ela veio para ficar, né? Ela se dedicou àquilo dali, ela gostava daquilo que ela fazia, né? Ela pegou gosto pela arte de atuar, né? E hoje em dia ela faz muito bem aquilo que ela faz, né? Mas eu acho impressionante, Alder, que assim, alguns atores, né, têm esse preconceito de é ex-BBB, que lixo, né? Mas não tinha esse mesmo preconceito com quem era ex-Malhação, né? E Malhação a gente sabe que era muito tosco também, era só tipo, os caras colocavam lá para ver se pegava, né? Colocar os caras aí, umas moças bonitas, e aí mas Malhação era tipo uma categoria de base num clube de futebol, cara, né? Eles pegam essas agências de modelo aí, também, não tem que aí tinha o teste tá dos quartos lá da Globo, e aí eles vão escalando aquela molecada bonita lá, e às vezes virar o Cauã Raymond veio de lá, né? Tem outros aí. A Malhação, ela foi uma escola, né? A Globo, ela usava aquilo dali realmente para filtrar novos atores, né? Era um laboratório, né? Era um laboratório. A Natália participou e não virou ator. Oi? O Ronaldo participou, o Ronaldo
Fenômeno e não virou ator. Horrível. Puta, a gente parou eu e meus amiguinhos, todo mundo parou lá no condomínio pra assistir aquele episódio. Ele namorava aquela loirinha. Suzana Werner, cara. Suzana Werner era a namorada dele. Lembra, eles eram o casal queridinho do Brasil. Dizem as más línguas, né, que na Copa de 98 ela acabou traindo ele com o Pedro Bial e foi aí que ele teve a convulsão, né, cara? Suzana Werner custou uma Copa do Mundo pro Brasil. Cada hora é uma coisa, né? Tem Você nunca ouviu essa? Na Copa de 98. Cada hora aparece. Na Copa de 1998 na França, a câmera nos Jogos do Brasil toda hora filmava a arquibancada e o Pedro Bial com o microfone do lado dela para ver o que ela queria falar, para entrevistar a Suzana Werner o tempo inteiro, um pé no saco. Pois ela casou com o Júlio César, né, goleiro, formou família com ele. A hipergamia, cara, a hipergamia da mulher. Aí já começa a entrar em outras partes. A Malhação, ela tinha muito isso, né, de revelar, né, gente que tá aí, né, muita gente tá aí até hoje, a própria Carolina Dickmann, que embora ela já tivesse feito 2 novelas, né, 3 novelas na verdade, mas foi Malhação mesmo que ela ganhou um pouco, que ela ganhou mais projeção, né. A Marjorie este ano, que para mim é uma das melhores atrizes que a gente tem, sabe, a Marjorie. Os maiores DJs do Brasil. Eu acho ela incrível, assim, a Marjorie, né? O Cauã também, que a gente falou aqui agora, né? A Natália Dill também, que começou lá, a Sophie Charlotte também, né? Era um laboratório, né? E a galera que estava ali, Rogério, eu acho que o André Marques, cara, que isso? O maior DJ do Brasil, pô, é isso que eu tô falando. Exato, André Marques, a Fernanda. Lembra quando ele foi no Big Brother, começou a mexer na saia da mulher, mano? Puta merda, cara. Pô, não. Isso aí foi bizarro, cara. Foi bizarro. Nossa, hoje ele tinha sido preso, né? Naquela época foi engraçado. Nossa. Meu Deus do céu. E a diferença, Rogério, é que na Malhação o povo era ator, né? A galera estudava, né? Não era um pessoal que sabe, que vinha de redes sociais e jogava lá. No mínimo tinha tablado, né? Eu fiz tablado no clássico, né? No mínimo, você pega uma Jade Picon, você pega um grande influenciador hoje, uma Virgínia, a Virgínia é a próxima a fazer novela, fica tranquilo. Essas pessoas são muito ricas já, não vão passar pelos quartos do pó e do cu. Mas na época, lá nos anos 90, nos anos 2000, a Malhação, não tinha jeito, cara. Tinha que fazer esse teste. Então o cara, pô, dava vida ali, né, meu? Porra, chance única. O cabeção. Foi o Oscar Magrini que falou. O Diego aproveita que não tá na jurisdição do Brasil e mete a boca. Eu aproveito que esse canal ainda é pequeno. Porque se um dia a gente ficar famoso e alguém voltar e assistir essas lives, vai todo mundo preso. O Diego mete a boca e é só gozação. Aff, Maria. Esse velho é porco, Sara. Tem jeito. Piada ridícula, velho. Puta que pariu. Mas eu acho que a gente pode ir concluindo. Deixa o menino falar, cara. Você tá finalizar. Calma aí, Helder. Ele tá com dor nas costas, ele quer acabar a live, cara. Esse velho. Velho, né, cara? Velho é desse jeito, né, cara? Mingau mas termina, Helder, pode falar. Fale tranquilamente. Não pensa que esse preconceito com quem está começando, né? Como dizia a Suzana Vieira, que não tem muita paciência para a gente estar começando. Não pensa que é só com modelo, com influência, não. O Bem-vindo Siqueira, né, o ator Bem-vindo Siqueira, ele comentou recentemente, né, que na época de Tieta, né, porque ele começou já ele começou na televisão, ele já tinha seus 40 anos por aí, né? Então ele era um veterano do teatro, mas que o pessoal, os colegas dele de elenco de Tieta tratavam ele bem, não. Ele citou nomes, inclusive, ele disse que entrava no camarim, dava bom dia, ninguém respondia, e que Arlete Salles e Oda Magalhães nem olhavam na cara dele, né? E a única pessoa que acolheu ele foi o Ari Fontoura, que disse, não liga para isso não, que quando eu comecei também era assim. E o Ari também falou, né, que viveu situações complicadas no início da carreira dele, com Tarcísio Meira, Glória Menezes, a própria Oda Magalhães, né, o Carlos Alberto.
Então, assim, eu não sei como é que está hoje em dia, né? Mas que era complicado, era, né? O pessoal não fazia muita questão de ser simpático, não. Quem Mas não sabe teve era até agora, né? empinado. O Cauã brigava com a Bela Campos, falando que ela era terrível. Aí ela falou que ele era fedido e ficou toda essa situação maravilhosa. Não é? Mas ele tem cara de fedido, né? Os bastidores foram animados, né? Aí ele empurrou o carrão lá, sai daqui, cara. Aí ficou um clima horroroso, porque dizem que o carrão fala pegando nas pessoas e o Cauã ficou puto. Também deve ser verdade. O carrão ficou pegando no braço dele, ele falou, para de pôr a mão em mim, cara, tira a mão de mim.